Olá, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho. A segunda edição começa agora com um destaque. Destaque que mostramos ontem aqui no programa, um caso absurdo de uma senhora, a dona Vera Regina, que foi levada pela família para o pronto atendimento lá da Vila Bom Jesus e acabou morrendo, ao que tudo indica, por negligência. A Gabi Lerina está comigo novamente aqui no estúdio para atualizar os acontecimentos de hoje. Gabi, boa noite. Agora já falamos num caso de polícia. Ela realmente morreu por causa da queda da maca, minha amiga. Boa noite. Que coisa, né, Chamali? Boa noite pra ti. Pois é, a queda de uma maca. A certidão de óbito foi entregue hoje pela família, hoje pela manhã, e comprova que ela morreu por traumatismo craniano encefálico, Chamali. E como a gente já havia adiantado aqui ontem, a história trágica agora realmente virou caso de polícia. O filho da vítima, o Leandro Guedes, foi até a 14ª Delegacia em Porto Alegre, levou o prontuário médico da mãe e o atestado de óbito e registrou um boletim de ocorrência nessa tarde. Nós ligamos para lá e nos informaram que a investigação, a partir de agora, vai ficar a cargo do delegado César Carrion, experiente delegado. Relembrando o que aconteceu, a dona Vera Regina Guedes, de 67 anos, teve morte cerebral confirmada na quarta-feira pelo Hospital de Pronto-Socorro aqui da capital. Ela caiu de uma maca na unidade de saúde do bairro Bom Jesus no domingo, ao ser levada para fazer um raio-x. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que houve a queda da paciente depois que ela teve uma agitação e que já foi aberta uma sindicância interna para apurar o que ocorreu no pronto. O corpo da dona Vera foi enterrado hoje pela manhã. Chamali, sobre a investigação, você conversou com o delegado César Carrion. O que ele contou para ti agora há pouco, Chamali? Exatamente, Gabi. O delegado César Carrion, experiente, conversei com ele. Ele assume na segunda-feira, ele permanece como titular da 15ª DP e assume na segunda-feira as férias do delegado Leandro Cantarelli. Me disse que vai dar toda a prioridade para esse caso, um caso extremamente grave, merece atenção e a família da dona Vera Regina merece todas as respostas, né, das autoridades públicas, e a investigação vai correr como prioridade na delegacia já a partir da segunda-feira. Antes aqui fica o sentimento de toda a equipe do SBT, a família da dona Vera Regina, um caso realmente que chama muito atenção e serve de alerta a toda a rede de saúde pública da capital dos gaúchos. Gabi, obrigado, bom final de semana, minha amiga. Bom final de semana. E olha, a gente segue aqui com o segunda edição, falando agora de uma decisão inédita na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá aí a foto. Esse aí é um ex-aluno que foi expulso depois de praticar atos racistas na internet. Para quem acha que a internet é um território sem lei, Luciane Coman, exatamente o oposto, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chamali. Boa noite a todos. Pois é, até porque saiu agora, então, essa decisão, né, da reitoria da URGS, numa portaria publicada ontem. O Álvaro Rauch, doutorando em filosofia, ele foi expulso porque ele escreveu mensagens de cunho racista a um outro estudante, o Sérgio Renato da Silva Júnior, o J. Júnior. Isso repercutiu muito em outubro do ano passado. Aconteceu durante uma conversa que o Álvaro teve com a namorada do Jota, Amanda, tudo pelas redes sociais. O estudante, que também era de um grupo neonazista, perguntou à jovem se ela já tinha pensado como seriam os filhos do casal, fazendo uma referência à cor da pele. E ele ainda questiona ela, né, tentando convencer ela de que seria um problema se relacionar com negros. Além de ser indiciado pela Polícia Civil por racismo qualificado, o inquérito na esfera criminal segue em andamento, Chamali. Ou seja, é uma decisão inédita essa expulsão lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo crime de racismo. E percorreu todas as instâncias da universidade, Exato, né, Lu? E é inédita, chama a atenção e agora segue para a esfera criminal. Obrigado a Luciane Coman. E serve também de exemplo, né? Exemplo para esse tipo de conduta criminosa. Doutorando em filosofia, olha, o que tudo indica, aprendeu pouco na academia sobre o que realmente representa as relações hoje, no mundo de hoje, e a filosofia, né, como matéria acadêmica, como
né, matéria realmente de aprendizado no mundo, nas relações de hoje. Tá aí a foto dele expulso da universidade e vai responder na esfera criminal por esse crime. A gente permanece falando da área da segurança pública, agora vamos subir a serra. A Polícia Civil divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram a execução brutal de um comerciante. Isso foi em Nova Petrópolis, na Serra, e o Guilherme Fadanelli tem mais informações. Boa noite, Fadanelli. Oi, Chamali, boa noite a todos. As novas imagens foram captadas pelas câmeras do bar que fica no bairro Piá, um pouco mais afastado ali do centro de Nova Petrópolis. Essas imagens, Chamali, elas mostram o exato momento em que 4 homens encapuzados e com armas de grosso calibre chegam ao estabelecimento em um carro preto. 3 deles são os executores e o motorista do carro. O comerciante Raquiel Sartori, de 42 anos, foi morto com 39 tiros de armas de 3 calibres diferentes na noite do dia 14 de junho. A investigação apontou uma quadrilha que atua dentro e fora de presídios como a autora do crime. 9 pessoas estão envolvidas na morte. O motorista e um dos executores foram presos na semana passada e os outros 2 executores estão foragidos. Outros 4 integrantes da quadrilha também foram presos nas últimas semanas por envolvimento no crime. De acordo com o delegado Fábio Hidalgo, que investiga o caso, o motivo do assassinato foi uma retaliação à morte de outro integrante desse grupo no mesmo bar. E olha só, dias antes, Chamali, o comerciante se envolveu em uma discussão com o traficante que estava nessa lancheria e foi morto por um cliente. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que Eduardo Del Valle, de 24 anos, de moletom branco, chega com a namorada e um amigo à lancheria para comprar cerveja. O carro estava com som alto e aí o dono do estabelecimento pediu para que o grupo reduzisse o volume. A situação irritou Eduardo, que começou uma discussão com Raquiel. A briga vai para dentro da lancheria, há trocas de socos e empurrões e repare ali que enquanto a confusão acontece, um cliente sai do local. Minutos depois, ele retorna e observa mais um pouco a situação, até que parte para cima de Eduardo com um soco e, em seguida, desfere um golpe de faca contra o traficante. O bandido sai do local ferido, retorna e ainda joga um notebook contra o agressor. Eduardo sai em direção ao carro e é socorrido pela namorada, mas morre logo em seguida. Uma situação, Chamali, que trouxe muito medo e angústia para a população de Nova Petrópolis, que não está acostumada a esse tipo de violência no município que todos conhecemos como o Jardim da Serra Gaúcha, poucos habitantes, mas que a violência também está chegando por lá. Sem dúvida, Fadanelli. Obrigado pelas informações, meu amigo. Tá aí mais um caso que choca os gaúchos pela brutalidade, pela violência, mas tendo aí como pano de fundo o tráfico, a venda de drogas, o consumo de drogas na sociedade aqui no Rio Grande do Sul. Seguimos por aqui. Olha, a Justiça condenou a 8 anos e 6 meses de prisão o guarda municipal acusado por estupro de vulnerável lá em Camaquã, na zona sul do estado. O servidor público estuprou um adolescente de 16 anos com deficiência mental dentro de uma guarita. Isso foi na praça central da cidade. O caso foi denunciado por frentistas de um posto de combustível para onde o garoto foi logo depois do abuso. O menino contou aos funcionários do posto o que tinha acontecido. O estuprador está preso. De acordo com a Prefeitura de Camaquã, o guarda municipal foi afastado das funções, mas o processo de exoneração do cargo ainda não foi concluído. O cancelamento do pagamento do salário dele deve iniciar a partir deste mês, segundo o município. E a polícia procura por um estuprador que estuprou uma jovem. Isso foi em Novo Hamburgo, no centro da cidade. Raiar do dia, a luz do dia, é o destaque que abre agora o nosso giro de notícias. As imagens das câmeras de segurança mostram o criminoso abraçando a vítima pouco antes do crime. A jovem de 22 anos foi deixada na parada de ônibus pelo pai para ir trabalhar. 2 homens empurravam um carrinho de reciclagem próximo ao local. Um deles foi atrás da menina e abordou com uma faca. Ele levou a vítima até uma casa abandonada, onde a estuprou e a levou de volta para a parada de ônibus. Segundo a Polícia Civil, o homem é papeleiro e vende doces em sinaleiras do centro da cidade. O caso foi na sexta-feira da semana passada, mas as imagens foram divulgadas hoje.
A polícia prendeu mais de 200 quilos de cocaína na região metropolitana na manhã de hoje. Uma facção faria a distribuição da droga em vários pontos do estado. A apreensão, avaliada em 7 milhões de reais, foi feita durante uma operação em Sapucaia do Sul. A investigação começou depois de um monitoramento de pontos de distribuição de drogas. O homem responsável pela segurança do depósito foi preso no momento em que saía do local. Câmeras flagraram um assalto em um restaurante na tarde de ontem no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. O ladrão anuncia o assalto. Em seguida, ele pega o celular da mesa de um casal que estava almoçando. A vítima tenta reagir, mas ao ver que outro criminoso entra no estabelecimento, fica abaixado. Eles pegam mais alguns pertences e fogem. Segundo a Brigada Militar, mais 2 bandidos aguardavam dentro do carro. Até o momento, ninguém foi preso. Na Serra Gaúcha, bandidos armados tentaram assaltar uma motorista que reagiu fugindo de ré. Ela acaba batendo com o carro em outros 2 veículos. O fato chamou a atenção de moradores e comerciantes e fez o assaltante desistir do roubo e fugir. O caso aconteceu na última terça-feira em Caxias do Sul. Agora, vocês viram o que abriu esse giro de notícias, né? O caso de estupro em Novo Hamburgo, o que antecedeu também estupro em Camaquã. Tivemos há dias aí recentes o caso de estupro de um médico lá no Rio de Janeiro e também o estupro de uma criança em Santa Catarina. Ao que parece, a sociedade precisa evoluir muito aqui no nosso país e também a legislação para punir esse tipo de conduta. Feminicídios, violência sexual. Precisamos evoluir e as leis precisam andar no sentido da evolução. De uma forma que a gente não tenha notícias quase medievais com muita frequência aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo. Precisamos pensar sobre essas questões. Não nos traz nenhum sentimento de contentamento esse tipo de coisa, mas é a vida real. Fica a reflexão para essa sexta-feira, que tende a ser um dia mais leve, mas a gente não pode brigar com os fatos. E olha, um dos ladrões de carros mais procurados da capital foi preso hoje. A polícia ainda procura mais um integrante da quadrilha e a população deve ficar atenta para algumas recomendações de segurança. À luz do dia, com criança, mulheres, em Zona Nobre. A ação dura poucos minutos. Os 3 criminosos já chegam apontando a arma para as vítimas e anunciam um assalto. Os bandidos fogem, levando o veículo avaliado em mais de 100 mil reais. O líder dessa quadrilha, de camiseta branca, foi preso nesta sexta-feira, em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa, onde havia alugado um apartamento para despistar a polícia. O suspeito, de 20 anos, tem mais de 22 antecedentes criminais. Nas redes sociais, ostentava armamento pesado, como um fuzil. Hoje, quando ele vinha chegando no prédio por volta das 10h30 da manhã, ele foi imediatamente abordado e preso pelos policiais civis. Um indivíduo com pouca idade, de alta periculosidade e bastante conhecido da Polícia Civil Gaúcha. O suspeito era um dos ladrões mais procurados pela polícia na capital. Os investigadores estavam há pelo menos 3 meses de olho na movimentação dele. Os outros 4 integrantes da quadrilha já estão detidos. O bando foi responsável por mais de 15 roubos de veículos nos últimos meses aqui em Porto Alegre. Delinquentes que têm que estar atrás das grades, né? Fora do convívio social. É sempre bom lembrar das recomendações de segurança. O que a gente orienta a população é que não fique próximo de veículo ou mexendo no celular, né? Tente, assim, o máximo das vezes não ficar muito tempo próximo do veículo, porque eles estão à espreita, né? Dicas de segurança sempre importantes. Agora, o que disse o delegado Lide, que ali, bandidos extremamente perigosos que precisam ficar atrás das grades. Que o judiciário, que a progressão, a interpretação da lei não favoreça esse tipo de bandido. Porque se existe uma modalidade que está a um passo do latrocínio, é o roubo de carros. E em Porto Alegre, uma das regiões onde o seguro de automóveis é um dos mais caros do país. E está aí todo o destaque positivo para o trabalho que é feito pela Delegacia de Roubo de Veículos do DEIC. Parabéns à equipe, investigam, prendem
e o resto fica para a justiça. Fica o nosso apelo ao punho, à mão certeira e severa do Poder Judiciário. Vamos dar uma aliviada agora, hora de esporte aqui no Segunda Edição. Amanhã, sábado, a dupla Grenal entra em campo e pode subir nas tabelas da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Veja um resumo do dia de Grêmio e Inter agora na tela. Um sábado e tanto para a dupla Grenal. Na Arena, o Grêmio espera pelo menos 25 mil torcedores para empurrarem o time contra o Tombense. Olho na tabela. Uma vitória aliada a um tropeço do Bahia na visita ao Guarani serve para o tricolor subir para o terceiro lugar. E, claro, ficar ainda mais de boa, dentro da zona de acesso para a Série A. É um campeonato à parte, um campeonato difícil, né? Um campeonato que exige muito, mas eu creio que o Grêmio está no caminho certo. Roger Machado deve repetir o time que venceu o Náutico na semana passada. Ou seja, Ferreira segue como titular, recuperado da cirurgia de correção de hérnia inguinal. Pela Série A, o Inter vai a Curitiba pegar o Atlético Paranaense. E haja desfalques. Esses 5 aí, por exemplo, estão fora por lesão. De todos, só o Wanderson deve retornar ao time ainda este mês. Ainda além disso, o Moledo e o Mercado serão poupados. O Colorado vencendo pode terminar o sábado na ponta da tabela. Para isso tem que ganhar do Atlético. Treinado sabe por quem? Ele mesmo, Luiz Felipe Scolari, de grande campanha até aqui. Sabadou com bons desafios para a dupla Grenal. Aí, emoções fortes no futebol nesse sábado aqui pelo Campeonato Brasileiro Séries A e B. A gente volta a falar agora do socorro financeiro às famílias gaúchas e muitas famílias precisam desse socorro. A FASC informou que vai ampliar o horário de atendimento na unidade do Cadastro Único, CAD Único, a partir de segunda-feira, isso aqui em Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fica na Avenida João Pessoa, vai passar a atender das 8 da manhã até às 7h30 da noite. Também serão realizados mutirões regionais a partir de quinta e abertas 7 novas unidades de atendimento. As famílias com a última atualização entre 2016 e 2017 devem regularizar a situação cadastral até o dia 12 de agosto. Finalmente fizeram aí ações para aumentar a esperança dessas famílias, já que o momento não é um momento favorável, é um ano de eleição, a situação da economia ainda não está completamente estabilizada, está longe disso, e a inflação, ela começa a bater na porta das famílias dia a dia. Algumas situações foram adotadas para aumentar o poder de compra dos gaúchos, mas ainda não é o suficiente. Muita gente passa trabalho, está em insegurança alimentar, passando fome, passando trabalho realmente. E é preciso a FASC, a Prefeitura, o Governo do Estado e a União unindo esforços para ajudar essas famílias que realmente precisam nesse momento, em especial no inverno. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, aberta a temporada de inverno aqui no SBT. E você é nosso convidado. Veja depois do intervalo o charme, as delícias e tudo que a Serra Gaúcha oferece. É já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, pessoal, hoje é dia de dar muita risada com o filme Até o Fundo, na tela de sucessos. O Tom tá eufórico com o carro novo e dá início à viagem de férias de verão da família. Parece o Guilherme Roquette, tá empolgado com os recursos tecnológicos do veículo e aí acelera a fundo, até que se dá conta que o carro tá sem freio. E aí o pânico, gente, toma conta dos passageiros enquanto a polícia tenta ajudá-los. Tá imperdível, então anota aí. Até o Fundo hoje, 11h15 da noite, na tela de sucessos. Abraço pro Roquette que está acompanhando o Segunda Edição. A gente segue por aqui, olha, começou hoje a cobertura de inverno do SBT, direto de Gramado. E a repórter Aline Schneider tem as informações.
Oi, Chemali, boa noite para ti, para todo mundo que acompanha a segunda edição. O estúdio de inverno do SBT fica em frente ao Palácio dos Festivais, ao lado da Rua Coberta, e é daqui que os turistas podem tirar foto com o Silvio Santos, neste ambiente instagramável da Havan e também com todas as estrelas da casa. Olha só quem está aqui, Marcelo Chemali, André Har, Bruna Colossi, todo mundo. Este é um ambiente bonito, olha só. Mais cedo tivemos a presença de um chefe falando do chocolate artesanal de Gramado. Portanto, até 20 de agosto, você que está em casa vai poder acompanhar na programação da SBT reportagens especiais sobre os encantos de inverno com o nosso querido repórter colega Guilherme Fadanelli, que vai mostrar as belezas da região. Grande, Aline, valeu, baita cobertura hoje. Olha, estreamos com o pé direito e tá bacana esse estúdio de inverno aí, hein? Muitos convidados, vai ser realmente uma temporada daquelas. E a gente conta com a audiência de todos vocês. Obrigado pela companhia durante toda a semana. SBT Brasil na sequência, baita finde pra todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.